O poder e a eficiência da produção de desenhos dependem da definição e distribuição dos padrões de CAD. Uma das partes mais importantes dos padrões de CAD é a estrutura de camadas, layers. No CAD MicroStation, as camadas são chamadas de level, cuja tradução é nível. Já no CAD AutoCAD são camadas mesmo ou layers em inglês. Muitos outros aspectos dos padrões de CAD estão vinculados e giram em torno dos padrões de camadas que são configuradas e distribuídas para a equipe de projeto. As definições de níveis, camadas, podem ser criadas no CAD MicroStation usando a ferramenta Level Manager ou importando-as de outros arquivos de vários tipos. A melhor maneira de fazer a distribuição de padrões CAD no CAD MicroStation é através de arquivos de biblioteca chamado dgnlib. Um arquivo dgnlib é um arquivo dgn comum cuja extensão é mudada de .dgn para .dgnlib. Os arquivos de biblioteca dgnlib, quando armazenados em pastas apropriadas da estrutura de pasta do workspace e ou do workset, são automaticamente distribuídos pelos participantes dos diversos projetos. A função da nova extensão é apenas para que o usuário saiba que se trata de um arquivo biblioteca e, como tal, deve ser preservado. Apenas os bibliotecários organizam o material das bibliotecas de livros. Da mesma forma, no caso da biblioteca de dgnlibs, apenas os CAD Managers, gerentes de CAD, devem trabalhar em sua organização. Então, vamos criar um arquivo biblioteca específico para armazenar camadas e grupos de camadas para distribuir com todos os usuários de um projeto, um workset qualquer. Vou usar o workset dgnlibs do Workspace Bentley Connect Training, mas você pode usar qualquer workset que você tenha definido. Selecione New File para abrir a caixa de diálogo New. O arquivo biblioteca deve ser colocado na pasta standard/dgnlib do projeto dgnlibs. Selecione Standards. Save In deve indicar a pasta dgnlib. Em File Name, digite levels.dgnlib. Como semente, usaremos o arquivo 2dmetricdesign.dgn. Clique Save. O arquivo level.dgnlib é criado e aberto em seguida. É um arquivo dgn normal. É uma cópia do arquivo 2dmetricdesign.dgn, apenas com extensão dgnlib. Em outra aula, veremos como organizar os arquivos de biblioteca para diferenciá-los de arquivos comuns. Este é um arquivo limpo de camadas, estilo de textos, de cotas, etc., porque foi gerado a partir de um arquivo semente. Vamos abrir o gerenciador de camadas, o Level Manager. Aqui na barra de status é um dos lugares onde você pode acessar a caixa de configurações Level Manager. Mas esta caixa também pode ser acessada em vários locais do Ribbon, a faixa de opções. No modo de trabalho Drawing, na aba Home, no grupo Primary, você tem duas opções de acesso ao Level Manager. Uma das opções é o Level Manager Flyout. Nesta opção, a caixa Level Manager abre para o seu trabalho e permanecerá aberta enquanto você mantiver o cursor dentro dela. Saindo da área da caixa, ela fecha automaticamente. A primeira opção no grupo Primary abre a caixa Level Manager no mesmo modo do acesso via barra de status. Caixa flutuante.
Para fechar a caixa, você precisa clicar no X do Windows. Se você quiser saber quais outras opções de menu dão acesso à caixa Level Manager, basta digitar Level no local de pesquisa do Ribbon. Há 5 resultados para Level. Pare o cursor sobre Level Manager e você verá 3 caminhos no Ribbon que lhe permitem chegar ao comando Level Manager. A ordem é Modo de Trabalho, aba, Grupo de Ferramentas. Uma caixa de configurações como esta pode ser mantida aberta enquanto você trabalha em outras coisas no MicroStation. Reconhecemos uma caixa de configurações pela ausência de botões do tipo OK, Close, Cancel, Done, etc. Clique New Level, o primeiro botão da barra de ícones. Uma camada com o nome provisório New Level é criada e vamos editá-la da seguinte forma. Nome G-MSC-limites de corte. Na nossa convenção, G indica genérico ou geral e MSC indica misto ou miscelânea. Descrição, description, limites de corte. Cor, cola, 9. Estilo, style, 3. Peso, weight, 0. Na barra de cabeçalho das colunas da caixa de diálogo, clique com o botão direito para adicionar a categoria Plot. Desabilite Plot para esta nova camada. Não queremos que os limites de corte definidos nesta camada apareçam na impressão. Crie mais uma camada assim. G-MSC-MSC01. Miscelânea 01. Cor 3. Estilo 0. Peso 0. Plot sim. Os elementos desta camada aparecerão nas plotagens. Você pode copiar e colar camadas. Clique com o botão direito em uma camada qualquer e selecione Copiar. Depois, clique com o botão direito em qualquer lugar e selecione Colar, Paste. Edite a cópia assim. Colar, paste outra vez. Mais algumas cópias. Aqui embaixo, na caixa Level Manager, você pode ver quantos níveis você tem definidos.
9 do total e 9 mostrados na tela. Um selecionado. Agora você deve ter em algum arquivo, que pode ser DGN ou DWG, a configuração padrão de camadas do seu escritório de projetos. Você pode importar todas as camadas deste arquivo. No menu Level da caixa Level Manager, selecione Import. Navegue até encontrar o arquivo que contém suas camadas configuradas. Neste exemplo, o arquivo será nossas configurações de camadas.dwg. Selecione e clique em Abrir. Na caixa Level Import que abre, você pode selecionar quais camadas deseja importar, ou pode clicar em Select All e depois OK. Este é um conjunto de camadas muito bem estruturado e com valores de propriedades definidos para usar com a opção By Layer, o que, no caso do MicroStation, é By Level. Agora o nosso arquivo de biblioteca tem 352 camadas ou níveis configuradas. Feche a caixa de configurações Level Manager. O arquivo biblioteca está na pasta onde o MicroStation lê configurações armazenadas em arquivos de GNLib durante a iniciação. No meu caso aqui, na pasta workset/dgnlibs/standard/dgnlib. Assim, feche e abra outra vez o MicroStation para que ele saiba da existência deste arquivo. Agora, todos os arquivos existentes ou que venham a ser criados neste nosso projeto terão conhecimento, digamos assim, de toda a lista de camadas que precisamos. Mas vamos criar um arquivo novo. Na pasta de trabalho, DGN. O arquivo semente pode ser qualquer um que você precise. 3D Matrix Design, por exemplo. Abra outra vez a caixa de configurações Level Manager. Estas 352 camadas, embora apareçam no Level Manager, não estão definidas neste arquivo. Clique com o botão direito no cabeçalho das propriedades das camadas, em qualquer lugar. Se a opção Library não estiver marcada, a coluna que tem este livrinho azul, marque. No menu é Library. Essa coluna indica em qual biblioteca dgnlib a camada está configurada. Você pode ter mais de uma biblioteca de camadas se quiser. A caixa Level Manager mostra as camadas que existem de fato no arquivo DGN atual e as que estão nas bibliotecas. As camadas com nome em negrito indicam que estão em uso e receberam algum elemento. As camadas que forem criadas neste arquivo não terão indicação de biblioteca e existirão apenas neste arquivo. As camadas de uma biblioteca são copiadas no arquivo atualmente aberto apenas quando utilizadas. Assim, se você mandar este arquivo para outra pessoa, essa pessoa verá que existe apenas estas camadas. Vamos criar duas camadas novas deste arquivo, não na biblioteca. Observe que as camadas criadas neste arquivo não têm indicação de biblioteca. Filtros de camadas. O fato de termos a possibilidade de trabalhar
com centenas de camadas definidas na nossa biblioteca, no caso atual, 354 camadas, pode ser um grande problema. Mas, se a nomenclatura dos seus níveis for bem estruturada, isso será um problema facilmente contornado com filtros. Podemos criar filtros na hora que precisarmos, no arquivo no qual estamos trabalhando. Mas também podemos criar estes filtros na própria biblioteca de níveis. Então, vamos reabrir o arquivo dgnlib de níveis. No meu caso, o arquivo level.dgnlib ainda está na lista de arquivos recente. O menu Filter tem todos os seus subitens desativados. Para trabalhar filtros, você precisa selecionar Filters no painel esquerdo da caixa de configurações Level Manager. Os filtros serão mostrados aqui. Tendo selecionado Filters, selecione a opção New no menu Filter. O nome deste primeiro filtro será Civil. Você pode editar o nome aqui, ou expandindo Filters aqui e clicando no filtro recém-criado. Digite Civil. No campo amarelo, no topo da coluna Name, digite C asterisco. C para todos os níveis que comecem com a letra C, e o asterisco indica que o nome pode ter quantos caracteres tiver depois do C. A lista de níveis atualiza imediatamente para mostrar apenas os níveis que iniciam com a letra C de Civil. (233 níveis satisfazem este filtro. O MicroStation permite criar uma estrutura de filtragem de níveis hierárquica. Neste caso, dentro do grupo de níveis Civil, podemos ter os subgrupos Plan, Prof, Sov e Xsec. Podemos clicar no filtro Civil com o botão direito e escolher New Filter, para um filtro dentro do filtro. Para o nome, digite Plan. E no campo amarelo, acima da coluna Name, digite Plan. A lista de níveis o atualiza para mostrar apenas os níveis, começando com a letra C, que contém Plan. Usando a mesma técnica, repita o processo de criar os filtros filhos em Civil para incluir o seguinte: BRDG, PROF, SURV, XSSC. Depois, o filtro de topografia, SURV, pode ter seu próprio filho. Nome útil. E acrescentamos outros filtros principais, como Arc, A asterisco, General, G asterisco, Gel, V asterisco e Struct, S asterisco. Estes foram os filtros baseados na coluna Name. Mas um filtro muito importante que permite que vejamos realmente quais são as camadas existentes no arquivo
é o filtro que indicará quais camadas estão em uso. Crie outro filtro com o nome em uso. Com o filtro em uso selecionado, clique no campo amarelo em cima da coluna Used e digite 1. Quando uma categoria tem apenas duas opções, sim ou não, por exemplo, usamos o número 1 para sim e 0 para não. O filtro está vazio, porque no arquivo biblioteca não criamos nenhum elemento. Os filtros definidos aqui em um arquivo biblioteca vão aparecer em todos os arquivos do projeto existentes ou a serem criados. Mas não há impedimento de que o próprio projetista defina filtros particulares com validade apenas no arquivo onde ele foi criado. Vamos reabrir o arquivo planta01 e ver os filtros em ação. Neste arquivo já temos dois elementos colocados. Como podemos ver, os filtros já aparecem aqui em um arquivo que já existia no projeto. O filtro em uso mostra que apenas duas camadas contêm elementos. E essas camadas não foram definidas na biblioteca do GNLib. Todo elemento colocado em um modelo, model, draw ou sheet deve pertencer a algum nível ou camada. Sempre haverá um level ativo para receber elementos de desenho. O level ativo é mostrado na barra de status. E no grupo Attributes, da aba Home. O modo de usar camada no MakerStation é bem semelhante, em parte, ao modo do AutoCAD. Aqui no grupo Attributes, escolhemos uma camada, Level no MakerStation. Ela pode ser um level existente no arquivo aberto ou, no caso do MakerStation, um level em uma biblioteca do GNLib. Se for escolhida uma camada da biblioteca, será criado, no arquivo aberto, uma camada com as mesmas características e estabelecido um link entre elas, a camada existente na biblioteca e a camada criada no arquivo ativo. Através desse link, modificações feitas pelo CAD Manager na biblioteca vão ser repassadas a todos os arquivos de projeto que contenham essas camadas. O nome de uma camada em negrito significa que ela está em uso. Contém algum elemento. Aqui não dá para distinguir entre camadas da biblioteca ou camadas locais definidas no arquivo aberto. Mas você pode abrir o Level Manager aqui, ou na barra de status, ou no grupo Primary. As camadas podem ser selecionadas e tornadas ativas com duplo clique aqui no Level Manager. A cor verde indica que a camada está ativada. E você vê também que ela está ativada aqui e aqui. No Level Manager, se a coluna Libraries estiver ativada, você pode ver se uma camada é ou não da biblioteca. Esta é a coluna Library. Estas duas camadas são locais. Eu vou escolher a camada HT-camada01. Também aqui no Level Manager, você pode ver e controlar todas as características pré-definidas nas camadas. Você não pode alterar as camadas das bibliotecas. A alteração não é aplicada. Mas você pode alterar as camadas que foram criadas a partir das bibliotecas. Nesta aqui, por exemplo, a cor by level, by layer desta camada, que alterei para azul.
Quando isso acontece, este ponto aqui indica que esta camada está diferente da camada original na biblioteca. E esta diferença é na cor azul e no estilo, alterando o peso também. Três diferenças em relação à camada original. O ponto aparece também quando o CAD Manager faz alterações em camadas na biblioteca. Se você usou alguma camada antes da alteração da biblioteca pelo gerente de CAD, você vai ser alertado nesta coluna. E se o gerente demandar que os arquivos sejam atualizados, você vai poder clicar aqui em Update Levels from Library, atualizar camadas a partir das bibliotecas. E as camadas voltam a ter os mesmos parâmetros como os definidos na biblioteca. Ao colocar um elemento no desenho, três atributos podem ser definidos como ByLevel, semelhante ao ByLayer do AutoCAD. Esses atributos são cor, tipo e peso, espessura. Eu vou colocar uma linha usando a camada HT, camada 01. E vamos usar os atributos definidos no Level Manager. Ou seja, os três atributos serão ByLevel. Para o atributo cor, selecionamos ByLevel aqui. Observe que o botão de cor passa a ter uma indicação que está sendo usada a cor definida na configuração da camada. No caso dos estilos de linha e peso, a opção ByLevel fica no topo do menu cortina. Para a camada HT, camada 1, o estilo definido é Railroad. E para o peso, o valor ByLevel desta camada é 1. Observe que os três atributos recebem o símbolo de camadas em seus ícones. Ferramenta Place Smart Line. Esta linha está mostrando os principais atributos da camada. Os atributos das camadas podem ser facilmente substituídos por outros no grupo Atributos. Estas duas linhas estão na mesma camada. Os atributos podem ser definidos na colocação dos elementos, mas também podem ser modificados a qualquer tempo com a ferramenta Change Element Attributes. Na caixa de configurações da ferramenta, escolhemos os atributos a serem alterados. Depois de ajustar os valores, é só selecionar o elemento para alterar, alterando sem modificar o level, a camada. Quando a modificação é para atributos ByLevel, a alteração não é para os atributos da camada ativa, mas sim para os atributos da camada do elemento selecionado. Usando Ctrl Z. Vou anotar os nomes das camadas dessas linhas. Anotar a característica level de cada uma delas. Observe os nomes das camadas. Apenas as duas últimas linhas estão no mesmo level. Agora vamos modificar os atributos das linhas para ByLevel como configurei antes.
aplicando a cada uma das linhas. Observe que os efeitos da ferramenta são diferentes em função do level da linha. Usando a ferramenta de seleção, você pode parar o cursor sobre qualquer elemento para saber em qual camada ela está. Os textos das notas estão na camada HT camada 01. Podemos desativar ou ativar a apresentação de camadas nas janelas de vistas. Com a ferramenta de seleção, faça um clique longo do botão direito sobre um elemento. No menu que abre, selecione Level Off e confirme. A camada é desativada apenas na vista ativa, neste caso a vista 1. Não há alteração nas outras janelas de vista. O controle da apresentação de camadas é independente nas 8 janelas de vistas disponíveis no MicroStation. Você pode desativar várias camadas de uma vez com o menu do clique longo do botão direito. Novamente, confirme. A camada ativa, que é ativa em todas as janelas de vistas, não pode ser desativada. No momento, a camada ativa é a HT camada 01. Se precisar realmente desativar esta camada, você terá que definir outra camada ativa qualquer. Uma forma de restaurar todas as camadas ao estado em que estavam é deixar uma vista sem alterações. Esta aqui, por exemplo. Você pode usar este comando de vista Copy View para copiar todo o estado desta vista. Clique na vista desejada para efetuar a cópia. Mas o modo mais eficiente para controlar a apresentação de níveis é usando a ferramenta Level Display. A situação apresentada nesta caixa de configurações é sempre da janela de vista ativa. A janela de vista ativa é aquela cuja barra de título é mais escura. Você pode desativar a apresentação de qualquer camada, mas normalmente nosso interesse é nas camadas que estão em uso. As camadas marcadas com um ponto nesta coluna. Clicando aqui na coluna Used, você ordena as camadas pelo uso. No caso agora, as não usadas primeiro. Clicando outra vez, as não usadas são mostradas depois. Você também pode usar os filtros previamente definidos aqui. E o filtro muito útil aqui é o em uso, especialmente quando temos uma biblioteca com muitas camadas definidas. À medida que você for usando mais camadas, elas serão incluídas aqui automaticamente. As camadas são ativadas ou desativadas aqui com um clique e ficam com um fundo branco se desativadas. Foi possível desativar todas porque a camada ativa não está em uso atualmente. No caso, a camada AA Note. Para reativar uma camada desativada, basta um clique também. Lembrando que estamos atuando na vista ativa, a vista 1. Ao selecionar outra vista, tornando-a ativa, a situação muda. Aqui todas as camadas estão sendo apresentadas. E você pode ativar ou desativar qualquer camada. O sistema de camadas ou níveis no MicroStation é muito flexível em relação às vistas.
Agora, se você quiser que uma situação específica de apresentação de camadas seja aplicada a todas as vistas abertas, você pode clicar aqui, Apply to Open Views, e todas as vistas abertas terão a mesma configuração relativa às camadas. Outro exemplo, Apply to Open Views. Para finalizar esta aula, não o assunto, vamos ver a interação das camadas com a ferramenta de seleção. Na caixa de configurações, você tem na parte de cima os métodos de seleção e na parte de baixo os modos. Os métodos são individual, bloco poligonal, círculo e linha. Os modos são novo, adicionar, subtrair, inverter e limpar, ou selecionar tudo. Mas essas configurações podem ser estendidas aqui. Ao estender, você vê 8 abas para usar. Mas se você clicar em uma dessas abas com o botão direito, você vai poder acrescentar mais 5. Uma das abas é para o uso de camadas, Level. Selecionar uma camada aqui significa selecionar para edição todos os elementos do level selecionado. Naturalmente, se o nível estiver sendo utilizado por algum elemento. A lista de níveis desta caixa pode ser filtrada com os mesmos filtros definidos na biblioteca de níveis ou neste mesmo arquivo. Observe o controle da barra de rolagem. Quanto menor, mais elementos para rolar. Para filtrar as camadas aqui, use os filtros na opção Level do grupo Atributos. Filtros. Vou escolher o filtro em uso. São tão poucos neste arquivo que nem em barra de rolagem tem. Ao selecionar uma camada na caixa de configurações Element Select, nós selecionamos todos os elementos existentes nesta camada. A seleção é acumulativa. Também, com um clique no nome da camada, deseleciona os elementos. Vamos ver uma aplicação prática em um arquivo que eu recebi da arquitetura. É um arquivo externo produzido em AutoCAD e, naturalmente, não usa nenhuma camada da nossa biblioteca. Assim, o nosso melhor filtro será o em uso. Observe pelo controle da barra de rolagem que tem poucos níveis. Eu detectei que as paredes, embora tenham as mesmas características físicas, estão em camadas diferentes. Algumas na camada Paredes. Clicando em Paredes aqui, vemos todas as linhas que estão na camada Paredes. O nome Paredes não desaparece na caixa de configuração. Ele foi para o início da lista. Esta parede aqui está na camada Arado Pena 05, enquanto que esta está na camada Arado Pena 5. Vamos consertar e deixar tudo na camada Paredes. Um clique em Arado Parede 05. E um clique em Arado Pena 5. Com isso, temos um conjunto de seleção formado por todas as linhas que compõem as paredes. E elas estão em 3 camadas diferentes. Quando dispomos de um conjunto de seleção e damos um clique longo com o botão direito, podemos isolar este conjunto com o comando Display Set Set.
A minha ideia é colocar todas as linhas na camada paredes, mantendo as cores como estão. Selecionando outra vez as camadas. Agora podemos usar o comando Change Attributes. O atributo a mudar será o Level, que deverá ser paredes. O filtro também funciona aqui. Os outros atributos eu desativo e clico em qualquer lugar para confirmar a seleção, a alteração. Um segundo clique deseleciona tudo. Lembrando que isso é um display set, clique longo do botão direito para selecionar display set Clear. Vamos selecionar o nível paredes novamente para confirmar. E é isso que temos por hoje sobre níveis, levels ou camadas layer.